Eu não sei se vocês sabem, mas eu faço natação, gente. Faço não, fazia, né? Porque antes, né, dessa parada, porque agora a gente não pode mais fazer natação. Mas eu gosto muito de fazer natação, eu já tentei fazer academia, não gosto de fazer academia, pra mim levantar peso é muito chatinho. E eu gosto muito de natação, eu sempre gostei muito de natação, mas pra mim começar a nadar não foi fácil, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, eu sempre gostei muito de água. Eu ia lá pra minha avó, adorava tomar banho numa bacia. Minha avó tinha uma bacia desse tamanho, nem dá pra ver na tela, né, no Instagram. Mas minha avó tinha uma bacia desse tamanho, bem grandona, assim, cabia eu dentro. Eu adorava. Minha mãe vinha com uma chaleira de água quente, colocava água quente naquela bacia e colocava água fria junto pra não ficar muito quente e tal. E eu entrava naquela bacia e ficava lá um tempo. A água ficava fria, eu ficava lá brincando naquela bacia, adorava brincar com água. Sempre gostei muito de água. O meu pai, ele cresceu perto de um rio, então quando a gente ia lá pra minha avó, a gente sempre ia naquele rio no verão, então a gente sempre ia para aquele rio. E meu pai sempre, como morava perto do rio, sempre gostou muito de nadar. Mas a minha mãe não, minha mãe sempre teve pavor da água, sempre teve medo da água, nunca gostou muito de água. E ela não sabia nadar, né? Nunca soube, nunca aprendeu a nadar, até hoje não sabe nadar, meu pai sabe nadar, enfim. Então aprendi com meu pai. Mas, quando tu vai começar a nadar, tu não aprende assim do dia pra noite, né? Tu não simplesmente entra no rio e já sai. Claro, sei lá, se for um expert, um gênio da água, talvez tu saia nadando a primeira vez que tu vai, mas não é assim, né? Tu começa devagarzinho. E eu lembro que pra mim aprender a nadar, teve uma coisa que meu pai me ensinou que foi muito rápido, assim, pra mim aprender a nadar, que foi o nadar cachorrinho. Não sei se você já ouviu falar disso. Mas é um jeito de natação onde tu coloca a mão assim e tu vai mexendo bem rápido, embaixo da água, claro, né? Vai mexendo bem rápido e os pés tu faz o mesmo gesto e tu começa a boiar, tu começa a ficar em cima da água ali e tu consegue então fazendo esse gesto assim, bem rapidinho em cima da água, tu consegue nadar bem tranquilamente e é um jeito muito fácil, né? É um gesto facilzinho de fazer e tu consegue nadar. Enfim, meu pai me segurava, né, no peito, assim, me segurava e falava pra mim fazer assim, dali a pouco ele me soltava e eu tava nadando. E começou a ser a primeira maneira que eu aprendi a nadar foi essa. E eu acredito que todo mundo que aprende a nadar, normalmente aprende a nadar o cachorrinho, que é muito mais fácil, digamos assim. E depois a gente vai evoluindo, vai aprendendo. Depois meu pai me ensinou a como boiar no rio, né? Eu lembro que tinha que ficar, lembro que tinha que ficar de costas, ficava de costas, mexia um pouquinho as mãos assim, mexia um pouquinho os pés, bem pouquinho mesmo. Quase tu nem fazia esforço, que nem o cachorrinho, tu faz um esforço tremendo, né? Tu cansa logo, porque tu tá ali batendo bem rápido. Mas depois tu começa, quando tu aprende a boiar ali de costas, tu fica, parece que tu tá descansando em cima da água. Meu pai sempre fala, eu adoro deitar no rio e descansar, né? Que é como se fosse deitar numa cama. E tu fica naquela tranquilidade. E com o tempo tu vai evoluindo e daí tu aprende a fazer o nado crawl. O nado crawl é aquele que a gente normalmente vê nas Olimpíadas, onde o pessoal em um tempo recorde, né, bate recorde de chegar no outro lado da piscina muito rápido. Eu não lembro aqui agora qual é o tempo, mas se eu não me engano, é 30 e poucos segundos, 50 e poucos segundos, onde tu atinge o outro lado da piscina muito rápido e é o jeito mais rápido assim de tu chegar no outro lado da piscina. Só que para te chegar nesse sentido, ó, o Cassiano falou que aprendeu também a nadar assim. Normalmente é assim que se aprende, né? Para te chegar no outro lado da piscina mais rápido, tu vai ter que fazer o nado crawl. E o nado crawl é aquele nado onde tu vai dando as braçadas assim, né? Muito diferente. Tu vai batendo os pés junto, tem um jeito certo, enfim. Quem aprende a nadar no rio, normalmente meu pai sempre fala, né? Quem aprende a nadar no rio aprende a tirar o rosto para fora da água, já na piscina tu fica com o rosto dentro da água, né? Só tira a cabeça para respirar, enfim. Então são nuances assim que eu não preciso trazer para vocês, porque o mérito aqui não é a natação em si, mas o que essa quaresma trouxe de entendimento para mim. Gente, e a primeira coisa que ficou muito nítido, assim, que Deus me chama muita atenção, assim, às vezes quando eu tô fazendo alguma atividade como a natação, ele me chama muita atenção nessa questão do processo, né? Que para todas as coisas na vida existe um processo.
existe uma forma de começar, existe as coisas que a gente precisa fazer para evoluir, e só depois a gente vai conseguir, então, fazer de um jeito mais fácil, vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais, digamos assim, mais prático pra gente. E nenhuma das coisas que a gente for fazer na vida, a gente vai simplesmente chegar naquilo lá e vai começar a fazer com uma perfeição, com uma maestria, como se a gente já estivesse fazendo aquilo há muito tempo. Tanto é que para a gente começar a falar, a gente demora no mínimo 1 ano. Tem pessoas que conseguem começar a falar mais devagar, mas a gente aprende a falar mesmo depois ali dos 7 anos de idade. Gente, isso é muito tempo, né? Para caminhar, então, a gente aprende a caminhar com 1 ano, mas para caminhar, digamos assim, com tranquilidade, 2 anos, 3 anos, a gente já consegue correr. Então, tudo na vida existe um processo. E nessa quaresma, e nesse tempo que a gente vive, essa, digamos assim, essa quarentenesma que a gente viveu, essa quarentena com quaresma, para mim ficou muito evidente essa questão de que nós precisamos entender que existe um processo. Mas além de entender que existe um processo, é reconhecer em qual parte do processo a gente está, né? Eu lembro que na minha natação, eu fazendo natação, eu cheguei lá com essa experiência. Meu pai já tinha me ensinado a nadar no rio, teve uma vez que eu tinha quase me afogado, né? Quando a gente chega lá na natação, a gente faz um teste que chama anamnese, né? Então é uma folhinha que tu preenche com os teus dados, tu coloca um monte de coisa lá que passa informação pro teu professor para ele saber onde tu tá e qual é o próximo passo que tu tem que dar na tua natação. E assim a gente tem que ser conosco e a gente tem que ser com o nosso público quando a gente vai evangelizar, né? Quando a gente vai dar o próximo passo da nossa vida. E é assim que esse tempo de quaresma fez eu me colocar no meu lugar e reconhecer onde eu estava, né? Olhar para mim. Esse tempo eu acho que a gente está muito olhando para nós, né? Olhar para mim e ver onde eu estou, né? Fazer aquele teste assim, eu já fiz isso, eu sei disso, eu não sei disso, o que que eu preciso aprender, o que que eu preciso conhecer, onde eu preciso melhorar, como eu preciso fazer para dar o próximo passo. Porque não adianta nada eu chegar na piscina e querer nadar crawl, sendo que eu não sei nem como é que a água funciona direito, eu não consigo nem entender como é que eu faço para respirar, né? Eu lembro que a primeira coisa que eu tive que aprender quando eu cheguei na piscina para fazer a natação era que eu tinha que aprender a respirar. Porque como eu tinha aprendido a nadar no rio, que nem eu falei, eu sempre no rio tu nada com a cabeça sempre fora da água, na piscina é diferente. Na piscina tu nada com a cabeça para baixo da água, como eu tinha falado, e tu respira de vez em quando. Então a primeira coisa que eu tive que fazer era aprender a respiração. E para aprender a respiração da natação, eu não tinha que começar fazendo a natação em si. Então a primeira coisa que eu fiz, eu lembro que um dos primeiros exercícios que eu fiz era correr de um lado ao outro da piscina. Tu dava um passo embaixo d'água, um passo em cima d'água. Um passo embaixo d'água, um passo em cima d'água. Por quê? No passo embaixo d'água tu soltava o ar, no passo em cima d'água tu puxava o ar. Então, tu ia fazendo isso para te aprender, para tu dominar a respiração. E totalmente fora disso, se tu fosse olhar aquele processo por si só, tu ficava pensando assim: nossa, eu não tô aprendendo a nadar. Mas na verdade, não. Na verdade, tu estava dando o passo necessário para que tu pudesse aprender a nadar. E é isso que nós precisamos fazer, talvez, na nossa rede social, que nós precisamos fazer na nossa vida, que nós precisamos fazer no nosso caminho da evangelização. Reconhecer onde está o nosso público-alvo, né? Aquela pessoa que a gente quer levar a palavra de Deus, né? Como a gente quer levar a palavra de Deus, que tipo de assunto que eu quero tratar, para daí, a partir daí, levar com essência, levar com maestria aquilo que a gente quer levar para o nosso povo, né? Então, tudo faz parte do processo e entender em que parte do processo a gente está. Porque não adianta de nada eu chegar e querer fazer tudo correndo, sem entender, sem
saber onde a gente está, né, para dar o passo, para seguir em frente, para fazer aquilo que deve ser feito. Então, a primeira coisa é entender que o processo existe, tá? Mas entender aonde a gente está no processo. E nessa questão da evangelização, além de entender aonde nós estamos no processo, também precisamos entender onde o nosso público está no processo, né? Aquilo que a gente precisa levar para eles, para que a gente possa, então, caminhar rumo à vontade de Deus, rumo àquilo que Deus quer.